Oi, eu sou a Vitória Soares, eu concluí minha graduação em jornalismo em outubro de 2021 e para concluir minha graduação eu apresentei um trabalho de conclusão de curso que foi uma reportagem multimídia falando sobre o assédio moral e sexual sofrido contra mulheres em ambientes de trabalho no Tocantins. Essa reportagem multimídia ela teve como título Relações de Poder e Opressão, o silenciamento de mulheres vítimas de assédio no trabalho. E dentro dessa reportagem, eu tive como principal objetivo trazer à tona esse tema que muitas vezes ainda é pouco discutido aqui no estado, mostrar que essas mulheres elas têm onde buscar ajuda, que existe uma rede de apoio e que é importante denunciar. Teve o objetivo também de trazer à tona a possibilidade de construir uma reportagem multimídia nos ambientes de comunicação aqui do estado, que ainda é uma coisa pouco explorada. Essas reportagens que utilizam de diversos elementos de comunicação em um único produto. Então, essa reportagem multimídia ela foi construída primeiramente com uma entrevista prévia, com uma pesquisa prévia nas redes sociais sobre mulheres que já sofreram assédio em ambientes de trabalho, seja assédio moral ou seja assédio sexual. Então, num primeiro momento, eu entrei em contato, eu publiquei na minha rede social, pedi para mulheres que já passaram por alguma situação de assédio no ambiente de trabalho entrarem em contato comigo e fiz essa pesquisa prévia, conversei com diversas mulheres, expliquei o que era o trabalho, fiz uma pesquisa prévia sobre essa situação aqui no estado. Posteriormente a isso, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o tema, tanto na parte de legislação, como a nossa legislação trabalha em relação ao assédio hoje em dia. Então, quais são os parâmetros que tem, quais são as possíveis punições para o assédio moral e para o assédio sexual no ambiente de trabalho. Também busquei falar com alguns especialistas sobre o tema para discutir isso, para discutir principalmente o que leva o assediador a cometer esse crime, tanto as relações psicológicas que levam a isso, como também a questão social mesmo, que a nossa sociedade ela é uma sociedade ainda muito desigual, e ainda que, principalmente em relação a essa desigualdade nos ambientes de trabalho. E essa desigualdade, ela causa um grande problema nessa questão, porque ela inferioriza mulheres. Mulheres hoje em dia ainda recebem menos no trabalho do que os homens e muitas vezes ainda são muito objetificadas, ainda são muito inferiorizadas e tudo isso acaba levando a muitas situações de assédio, fazendo com que muitas mulheres acabam se sentindo assim, com medo de realizar algum tipo de denúncia, de realizar algum tipo de pedido de ajuda quando elas sofrem assédio. Então, dentro desse processo, para ter uma margem maior para falar sobre isso, eu conversei com alguns especialistas. Entre esses especialistas, eu conversei com uma advogada, conversei com 2 psicólogas, uma representante do Ministério Público do Trabalho, uma representante da Defensoria Pública e uma representante de uma ONG que atua em defesa das mulheres aqui no estado, e também com uma jornalista, porque dentro do trabalho, em um dos tópicos abordados na reportagem, a gente também falou sobre a relação das redes sociais no combate ao assédio. Portanto, além desses especialistas, eu conversei com as mulheres que foram vítimas de assédio. Primeiro eu tinha feito aquela pesquisa prévia, para falar um pouco sobre o assunto, e posteriormente a isso eu elaborei um questionário que foi enviado pelo Google Forms para essas mulheres. Eu selecionei algumas mulheres para responderem esse questionário, mulheres que me informaram que foram vítimas de assédio, e apliquei esse questionário com elas, para elas falarem um pouco sobre em qual ambiente elas sofreram esse assédio, no ambiente de trabalho, que elas sofreram o assédio, se ele foi provocado por quem, se ele foi provocado pelo seu superior hierárquico ou por um colega de trabalho. Também questionei pontos como as consequências do assédio para essas vítimas, então tudo isso eu abordei dentro do questionário. Com base nesse questionário, eu utilizei tanto para a construção da reportagem na parte escrita, tanto na elaboração de um infográfico. E aí entra na parte de elaboração da reportagem em si, que contou com alguns mecanismos, Utilizei o texto na reportagem, onde eu falei um pouco sobre essas entrevistas, eu utilizei 9 subtítulos que abordaram diferentes questões, tanto na legislação, como os impactos do assédio, questões psicológicas, questões sociais. Abordei também em relação tanto a diferença do assédio moral para o assédio sexual. Falei sobre a relação do combate ao assédio com as redes sociais. Tudo isso foi abordado dentro da parte escrita da reportagem. Além da parte escrita, eu também utilizei a parte infográfica da reportagem, que foi exatamente o infográfico que eu elaborei
elaborei com base no questionário que eu apresentei a essas mulheres. Além disso, também utilizei fotografias, como o principal objetivo também era preservar a imagem das mulheres que me deram entrevista. Eu não tirei foto de nenhuma das vítimas, então eu usei imagens que pudessem ilustrar essa temática, mas que não, de alguma forma, não comprometesse a identidade das vítimas. Além dessas imagens, né, além da parte de imagem do trabalho, eu também apresentei a parte de áudio. Então, 3 das entrevistas que eu fiz com 3 especialistas, eu fiz em áudio e utilizei para complementar a reportagem. Então, a reportagem multimídia, ela não utilizou esses diferentes meios, né? Eles não foram separados, eles se complementavam, mas passavam novas informações ao leitor. Além, então, dentro disso, eu abordei diferentes questões, né, do assédio em diferentes formatos, né, de uma forma como eles se complementassem na construção da reportagem final. Dentro disso, eu também busquei abordar questões psicológicas para essas mulheres, né? O que essas mulheres sofreram após o assédio? Como é que elas procederam? Quem foi que denunciou? Quem não denunciou? Por que elas não denunciaram? E dentro disso, em um exemplo dos assuntos abordados, foi quando eu conversei com a procuradora do trabalho, que falou um pouco sobre isso, né? O que faz com que muitas mulheres não denunciem? Que é justamente o medo delas serem revitimizadas. Porque muitas vezes essas mulheres, elas vão buscar ajuda, elas vão buscar denúncia e elas acabam enfrentando obstáculos, porque elas são questionadas da veracidade do assédio, elas não têm como comprovar esse assédio sofrido. Então elas muitas vezes acabam se calando por medo. E dentro da construção da reportagem multimídia, eu também busquei abordar e trazer vítimas que tivessem passado por diferentes situações. Então, entre as vítimas, teve vítima que realizou a denúncia, teve vítima que não realizou a denúncia, teve vítima que fez a denúncia, mas não recebeu apoio, outras que fizeram a denúncia, mas tiveram esse apoio de um colega de trabalho, seja da família, seja de um órgão especializado. Então, eu busquei esses diferentes aspectos, né? Mas também tratei justamente da importância de realizar essa denúncia, de mostrar que essas mulheres, elas podem receber apoio, tanto de órgãos governamentais, como de entidades, como de familiares, de amigos, mas que é importante que essas mulheres falem sobre isso. Um ponto importante para destacar também na reportagem multimídia foi justamente a importância de manter essa identidade das vítimas resguardada. Por isso, eu não utilizei o nome de nenhuma vítima, todas elas tiveram seus nomes modificados, justamente para preservar essa identidade, para que elas se sentissem mais à vontade para conversar comigo, mais à vontade para falar um pouco sobre o assédio que sofreram e para debater um pouco sobre essa temática, né? O principal objetivo da reportagem multimídia foi justamente esse: conscientizar a população, conscientizar essas mulheres de que elas podem realizar a denúncia. E durante a construção da reportagem, eu pude perceber o impacto que isso teve, que muitas mulheres, quando elas vieram falar comigo, elas falaram abertamente sobre isso e eu senti que elas precisavam de alguém para falar, justamente porque na época que sofreu o assédio, muitas vezes elas se calaram, justamente porque elas têm medo de falar isso com outras pessoas, e quando eu disse que elas iam ser mantidas no anonimato, elas se sentiram à vontade para falar um pouco sobre o assunto. Então, foi uma experiência importante abordar esse assunto de uma forma tão aberta, assim, de uma forma que eu pudesse conversar com essas mulheres e mostrar a realidade delas. Apesar também de ter sido muito difícil, né? Porque é uma temática difícil, é uma temática que mexe muito comigo, pessoalmente, por ser mulher, por saber como é passar por esse tipo de situação. Mas ao final da reportagem, quando eu pude perceber o impacto que ela teve na vida dessas mulheres que compartilharam um pouco da sua vivência comigo, eu percebi a relevância de se abordar esse tema como esse aqui no estado. Depois da elaboração da reportagem multimídia, de fazer todo esse processo, eu também passei por um processo de adequação da reportagem para uma plataforma que pudesse ser possível divulgar de maneira gratuita, que não tivesse nenhum custo para mim e que ao mesmo tempo eu pudesse dar acesso para essas mulheres. Então eu fiz a reportagem pelo Google Sites, que é gratuito, e consegui disponibilizar ela, né, para as mulheres que me deram entrevista, e posteriormente também, depois da publicação do trabalho, consegui divulgar isso muito melhor. Nesse sentido, eu construí uma reportagem multimídia que pudesse abarcar tudo isso e que pudesse trazer de uma forma simples, mas de uma forma impactante a vivência dessas mulheres, né, tudo que elas passaram, e de uma forma também sensível, para conscientizar a população sobre a temática, para levar mais informação. Essa reportagem multimídia, ela tem como objetivo prestar um serviço à sociedade, prestar um serviço tanto às mulheres vítimas de violência, mas também prestar um serviço às empresas, como elas podem construir uma empresa que tenha um processo realmente para impedir esse assédio, e também para a sociedade em geral, para que ela saiba a importância de, se ela presenciar algum assédio, se uma pessoa presenciar algum assédio, que ele possa denunciar.
E é isso.